E aí, alunos? Aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do terceiro ano do ensino médio. Essa é a sequência 1 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais, e vou deixar também na descrição várias playlists onde você encontra separadinho vários materiais que podem ser úteis, da Aprender Sempre, a AP, Caderno do Aluno, que podem te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os novos conteúdos que estão sempre saindo por aqui. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então e bora lá! Aula 1. O acesso ao cinema é um direito de todos? 1. Leia os textos 1 e 2. Texto 1. Artigo 215 da Constituição Federal de 1988. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Texto 2. Cinema e vídeo transformam a vida de jovens na periferia de São Paulo. Fragmento. Projeto implantado no bairro de Sapopemba, em São Paulo, permite a produção de filmes e vídeos que retratam o cotidiano local. Uma pesquisa realizada na Faculdade de Saúde Pública, FSP da USP, viabilizou a implantação de um projeto que evidenciou a produção artística de jovens do bairro de Sapopemba, localizado na zona leste de São Paulo. O estudo de doutorado Processos Criativos na Produção Fílmica de Jovens de Sapopemba, periferia da zona leste de São Paulo, é de autoria da professora Eveline Estela de Araújo e foi orientado pelo professor Paulo Rogério Galo. O projeto teve início em 2012, na Associação Amigos do Bairro de Sapopemba, e os alunos que estudavam pela manhã participavam do projeto à tarde e vice-versa. As aulas do projeto foram ministradas na própria associação. A escolha do local se deu após uma constatação, por estatística, de que se tratava de uma região com alto índice de mortalidade de jovens por motivos de violência e atropelamento, dentre outros. Ela conta que o bairro de Sapopemba, na época, estava entre as regiões com maior índice de mortes externas de jovens, por atropelamento e por outras formas de violência. Logo no início, comecei a estranhar o movimento e a configuração do território, pois notei que algumas das meninas esperavam pelo ônibus dentro da instituição, calculavam o tempo e, quando o ônibus estava próximo, corriam para o ponto. Foi quando entendi os riscos pelos quais passei naquele território. Mais tarde, os estudantes passaram a me acompanhar até o ponto de ônibus, lembra a pesquisadora. No decorrer do projeto, enfrentei toques de recolher, tomei conhecimento de que no território ocorriam estupros e cheguei a me deparar com corpos de pessoas mortas que eram deixados nas proximidades, trabalhando a afetividade. O objetivo principal da pesquisadora era analisar como esses jovens utilizariam a linguagem audiovisual e a relação destes com a internet. Cada equipe de jovens foi formada a critério dos próprios participantes, por afinidade. A equipe de estudantes soube trabalhar muito a afetividade da amizade verdadeira, direito à cidade, trânsito de skate pela cidade, grafite colocando sua representação do social, trabalharam bem forte essas relações, conta a pesquisadora. No início das atividades, a falta de equipamentos fez com que os jovens fizessem uso dos próprios celulares. Só depois é que conseguimos uma câmera em VGA e câmeras compactas simples, lembra Eveline. Entre os produtos do projeto, destaques para a premiação dos jovens no Festival do Minuto, participação no programa Manos e Minas da TV Cultura e projeção das produções destes jovens no Instituto Criar. Um dos jovens alunos de Eveline, com grande domínio na técnica de desenhar avatar, foi contratado em condição remunerada por um dos amigos da pesquisadora que estava no mestrado. O êxito deste trabalho só foi possível graças à flexibilidade de Eveline, que soube manter uma relação fluida, acompanhou ensaio de danças para as festas juninas, jogos de futebol, oficina de grafite, fotografia e fez um redirecionamento do projeto para a temática saúde, ciclos de vida e sociedade. 2. Com base no primeiro parágrafo do texto 2, responda as perguntas a seguir. A. O que aconteceu?
Então, quando a gente volta aqui para o primeiro parágrafo, a gente vê que foi feita uma pesquisa na Faculdade de Saúde Pública da USP e depois, por conta dessa pesquisa, eles conseguiram implantar um projeto no bairro de Sapopemba, que é na zona leste de São Paulo, para ali cuidar da produção artística, né, para estimular a produção artística dos jovens desse bairro. B. Quais foram os envolvidos nesse acontecimento? Depois que ele fala que o projeto foi implantado, ele diz que a pesquisa, né, que ajudou com que isso fosse realizado, ela foi feita pela professora Evelina Estela de Araújo e foi orientada pelo professor Paulo Rogério Galo. Então, quando ele fala quem são envolvidos, né, são pessoas no caso. Então, é a professora Evelina Estela de Araújo e, né, o professor Paulo Rogério Galo. Mas é bom discriminar que a Eveline foi quem escreveu o projeto e o Paulo Rogério, né, foi quem orientou ela na escrita, na produção desse projeto. Na realidade, ela não escreveu um projeto, ela escreveu um estudo de doutorado, um tese de doutorado, e com base nisso, daí o projeto foi feito depois. C. Quando isso aconteceu? Ele pede para que a gente responda, né, com base no primeiro parágrafo, mas no primeiro parágrafo a gente não tem essa informação de quando aconteceu. A gente vai ter essa informação de quando aconteceu aqui no comecinho do segundo parágrafo. Então, daí podem colocar que esse projeto ele teve início, ele começou ali, né, em 2012. D. Onde aconteceu? Aí, onde aconteceu, ele fala que foi na Associação Amigos do bairro de Sapopemba. 3. A continuação do texto desenvolve as informações do parágrafo introdutório. A. O que garantiu o sucesso do projeto da professora Evelina Estela de Araújo? Bom, nessa questão ele quer saber por que o projeto teve sucesso, né? O que fez com que o projeto teve sucesso? Então, quando a gente olha aqui nesse trecho, ele fala que o êxito, né, no caso o sucesso, deste trabalho só foi possível graças à flexibilidade de Eveline, que soube manter uma relação fluida, acompanhou ensaios de danças para as festas juninas, jogos de futebol e etc. Né? Então, esse trecho aqui responde esta questão, mas se quiser resumir, pode colocar aqui foi a flexibilidade de Eveline que soube manter uma relação fluida e acompanhou várias atividades. B. Qual era o principal objetivo da pesquisadora? Então, aqui nesse parágrafo, a gente tem, né, um trecho em que ele vai falar qual é o principal objetivo dela, né? Então, diz que o objetivo principal era analisar como esses jovens utilizariam a linguagem audiovisual e a relação deles com a internet. Então, era ver como os jovens utilizavam a linguagem audiovisual e como é que eles se relacionavam com a internet, né? Se for para trocar, colocar em outras palavras. C. Qual é a relação entre o artigo 215 e a ação da professora Eveline Estela de Araújo? Bom, o artigo 215 é esse que aparece aqui no texto 1, né, que basicamente fala que o Estado, né, Estado no sentido de governo, ele tem que garantir a todos que as pessoas tenham acesso à cultura e que o Estado deve também apoiar, incentivar, né, todo tipo de manifestação cultural para que as pessoas tenham acesso a isso. Mas o que a questão quer saber não é o que diz o artigo, né? E sim como que ele se relaciona com a ação dessa professora. Então, assim, o artigo, ele diz que esse contato todo com a cultura deve ser estimulado. E o que a professora faz é exatamente isso. Ela incentiva, né, as produções artísticas daqueles jovens. Então, ela incentiva todo um contato deles, né, com a cultura, com manifestações artísticas, então é por isso que se relacionam, né? Ela está basicamente fazendo aí o que o artigo 215 diz que é necessário ser feito aí, né, e é necessário ser garantido pelo Estado. D. Quais foram as motivações que levaram a pesquisadora a desenvolver o seu projeto no bairro de Sapopemba? Bom, ela decidiu fazer nesse bairro porque era um bairro com muita vulnerabilidade, né, com muita violência, com muita falta de jovens, assim, assim, uso de manifestações artísticas, né, com muita falta de acesso à cultura, de acesso a manifestações artísticas. Então, devido a essa falta que o bairro tinha e a todo o contexto de vulnerabilidade, de violência que existia ali, ela escolheu esse lugar para desenvolver o seu projeto. Aula 2. Ver ou não ver. 1. Faça a leitura da resenha a seguir. A questão da representatividade e o sucesso de Pantera Negra. Fragmento.
Especialistas comentam a representação de negros ao longo dos anos e o marco que o filme da Marvel representa. O sucesso do filme Pantera Negra é indiscutível e, além das críticas positivas, o longa conquistou a marca de quinta maior bilheteria de estreia da história dos Estados Unidos, representando um marco no gênero de filmes de super-heróis. Entretanto, o mérito do filme não se resume apenas aos seus números de bilheteria. Pantera Negra representa um grande avanço na questão da representatividade negra nas telas de cinema. Para não dizer que o filme da Marvel é absolutamente perfeito, as piadas ali presentes não apresentam excelentes qualidades e são poucas. Quando a gente chega em 2018 com a Marvel fazendo o primeiro filme de um super-herói negro, é fundamental e muito importante quando pensamos em representatividade. A cineasta Lilian Santiago, formada em História e mestre em Integração da América Latina pela USP, também ressalta a importância histórica do filme e aponta seus reflexos na juventude. Eu só fico imaginando o jovem adolescente negro, que pensa em fazer cinema ou gosta de audiovisual, que nunca se vê retratado em nada e de repente tem acesso a uma superprodução dessas, com uma representação muito bem feita, comenta. Para ela, a questão da representatividade não está só nas telas, mas também nos bastidores, em virtude da dificuldade de inserção no mercado audiovisual. É um mundo que a gente não tem acesso, afirma a cineasta. 2. Analisando a forma que o texto foi escrito, você consegue perceber os pontos positivos e negativos apresentados pelo autor do texto acerca deste produto cultural, o cinema? Vamos listar esses pontos, preenchendo as fichas que temos, escrevendo em cada uma delas um ponto levantado e colando-as no mural. Bom, ele fala de fichas, mas ele não apresentou nenhuma ficha até agora no material. Mas vocês podem também responder no caderno, né? Colocar ali duas colunas, a primeira dos pontos positivos e a segunda dos pontos negativos. Ou vocês podem usar um código de cores aí, né? Com duas cores, uma para os pontos positivos e uma para os negativos e grifar no texto. Eu vou fazer dessa forma, então. Eu vou colocar de verde os pontos positivos e de vermelho, né? Ali os negativos. E aí vocês podem fazer algo semelhante no caderno, no material de vocês, usando as cores que vocês tiverem. Só fazer depois aí uma legenda, né, na questão 2, indicando que tal cor é positivo e tal cor é negativo. Bom, então tá aqui o texto grifado, né, em verde o que é positivo e em vermelho o que é negativo. Então assim, vejam que o que está em verde são os pontos positivos, ele vai falar da bilheteria do filme, né, que foi uma bilheteria assim muito forte, muito alta. Depois ele vai falar que o sucesso do filme não é só por causa da bilheteria, mas por causa da representatividade. Aí, nesses próximos parágrafos, em verde, ele vai desenvolver essa ideia da representatividade, falando do porquê é tão importante, que inclusive esse filme tem uma importância histórica, né, e assim muito grande, sobretudo para a juventude negra, né, porque o jovem negro não se vê representado e ele tem a oportunidade numa produção como essa de se ver representado, né, num filme que é bem feito e etc. E aí basicamente aí termina a parte dos pontos positivos. E aí com relação aos pontos negativos, ela vai falar aqui, né, que o filme não é absolutamente perfeito, porque tem algumas piadas que não são muito boas e são poucas piadas. E depois aqui no final, né, ela vai falar sobre a questão, um outro ponto negativo, que não é assim do filme, mas assim do cinema em si. Né? Não é especificamente do filme Pantera Negra, mas do universo do cinema, dos bastidores no cinema, e como o texto, né, a questão quer saber sobre o produto cultural do cinema em si, e isso tudo está envolvido, a produção está envolvida, então entra também, né? Que ele fala que a representatividade ela não falta só nos filmes, mas falta também na questão de que o pessoal que trabalha nos bastidores, né, produzindo aquele filme, ali como câmera, como roteirista, como produtor e etc., não tem representatividade ali. Então, tem poucos jovens negros ali também, homens negros, mulheres negras, pessoas negras trabalhando ali, né? Que é uma população que não tem acesso a esse universo. Então, aqui também é apontado como um ponto negativo. Aulas 3 e 4. Cinema é bom. 1. Vamos ler a resenha. Parasita, filme coreano de grande sucesso de público e de crítica. Esse longa aborda como temática a desigualdade de classes entre duas famílias e, de forma concomitante, o humor e o suspense. Estreou no Brasil em 7 de novembro. O filme é reconhecido como uma das melhores produções do ano, sendo recorde em bilheteria.
Nele, a temática tratada é a desigualdade de classes entre duas famílias, os Park, opulentos, residentes de uma mansão luxuosa, e os Kim, que são desfavorecidos e vivem em um mísero porão. Estes últimos entram no cotidiano da família de milionários, ocupando funções distintas. O longa foi muito elogiado e chegou a vencer o Oscar de melhor filme. Ele foi o primeiro filme coreano da história a conquistar a Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cannes, na França. Na verdade, o verdadeiro desagrado em Parasita é que não fala apenas de como a situação atual está ruim, mas do quanto ela ainda pode piorar. 2. Agora é a sua vez de produzir uma resenha. Embora cada autor tenha um estilo específico, é importante conhecer alguns elementos que compõem a estrutura das resenhas. Seja qual for sua preferência, lembre-se sempre de organizar as informações numa ordem lógica e clara. E não se esqueça de fazer uso da norma padrão. Então aqui ele vai dar algumas orientações sobre como produzir essa resenha. Depois tem aqui, né, um espaço para vocês fazerem. Então aí eu recomendo pelo menos umas 15 linhas, embora ele não tenha dado esse limite, né? Então ele dá algumas orientações aqui. Vocês podem fazer segundo essas orientações que ele está passando, tá? Mas eu sugiro que, porque ele fala assim, ó, primeiramente você deverá identificar e analisar a obra, depois organize uma introdução com um panorama inicial do filme, né? E depois que você apresentar os dados técnicos, deverá construir o primeiro parágrafo como forma de introdução. Então tá um pouco confuso o modo como ele colocou aqui, né? Então assim, recomendando de uma forma um pouco mais clara, né? E que talvez possa ajudar vocês, o que eu acho que seria assim bem viável, que funciona muito bem para quem está começando a escrever resenha. No primeiro parágrafo, vocês vão fazer apenas o contexto, a contextualização do filme. E aí, por contexto, significa duas coisas. Dizer qual é esse filme, por quem ele é dirigido, e de quando ele estreou. Então, por exemplo, vocês escolhem o filme que vocês querem. Pode ser Pantera Negra, pode ser Parasita, pode ser qualquer outro. Então, tem que ser um filme que vocês conheçam, né? Que já tenham assistido, que gostem, etc. E aí vocês vão colocar no primeiro parágrafo. O filme tal, dirigido por fulano de tal, estreou no ano tal e tem como principais atores fulano e ciclano. Ponto. Então, assim, nisso, em duas linhas, vocês já fizeram um contexto para que o leitor saiba qual é aquele filme, de quando aquele filme é, quem foi que dirigiu. Mas depois que vocês fizerem isso no primeiro parágrafo, ainda no primeiro parágrafo, vocês podem continuar fazendo assim um resumo super rápido, bem objetivo mesmo, bem direto do que acontece no filme. Então, por exemplo, o filme tal, dirigido pelo fulano, estreou no ano tal, tem os atores tal e tal como principais personagens, interpretando os protagonistas, e fala sobre tal e tal coisa. Ponto. Fez isso, acabou o primeiro parágrafo. Então, esse primeiro parágrafo, ele dá um ótimo contexto para o leitor, porque ele vai ver qual é o filme e basicamente qual é a ideia do filme. Nisso vocês podem colocar também se é comédia, se é drama, se é suspense. Tipo, o filme tal é um suspense do ano tal, dirigido pelo fulano de tal, né? E aí, tendo toda essa informação no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, aí vocês vão começar aí a analisar mesmo, né, esse filme. Então, tipo, aí vocês vão falar se o trabalho dos atores foi bem feito ou não, se o filme é mais lento, se o filme é mais rápido, se o filme tem muita ação, se tem pouca ação, se o figurino dos atores é bacana, se não é, se esse filme é adaptação de um livro ou não, se esse filme pode ser comparado com outro filme, tipo é parecido com outro filme, se é continuação de um filme tal, ou se depois vai ter continuação. Enfim, são todos aspectos assim que são fáceis de ser observados por quem não é especialista em cinema e que dá para colocar na resenha, né? Porque quando a gente pega a resenha de pessoas que são formadas em cinema, que estudam cinema, que têm um conhecimento profundo, eles vão analisar uma série de coisas aí, né? Que para a gente que é leigo é mais complicado, né? Mas esses aspectos que eu mencionei, vocês conseguem assim perceber bem bacana para daí colocar na resenha de vocês. Então, basicamente, segue esse formato assim que para quem está começando a fazer resenha fica bem legal. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus
amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!